Oiê, graça e paz, muita graça e muita paz, que alegria poder estar compartilhando com os irmãos um pouquinho do que Deus tem feito no nosso meio, das nossas histórias. Fiquei feliz demais em ser convidada para participar de algo que eu amo tanto, que é falar sobre o que Deus tem feito na nossa vida, na obra missionária. Bom, para você que talvez não me conhece ainda, eu me chamo pastora Gils, sou pastora e missionária ali em Tocantins, e feliz demais com o que Deus tem feito no nosso meio ali. Nós estamos ali no Tocantins há 16 anos, mas no campo missionário nós já estamos há 17, né? Na verdade, vínhamos trabalhando em projetos missionários, mas no campo de forma integral, especificamente para isso são 17 anos. E toda vez que eu falo de missões, uma das perguntas que me fazem é: como é que tudo isso começou? Como é que surgiu o anseio pela obra missionária? Na verdade, eu sempre achei que a obra missionária era algo tão lindo, tão bonito, tantas histórias lindas, mas Deus me deu a oportunidade de conviver com gente que amava muito missões e que estava no campo e vivendo as mais diferentes situações. Boa parte desses missionários que eu tive acesso eram missionários transculturais, missionários de outros países, e eles falavam com tanta paixão de tudo aquilo que Deus estava fazendo no coração deles e através deles, que no meu coração eu falei: gente, eu preciso ajudar essa turma a alcançar os objetivos, né? Na minha mente de juventude ali, eu pensava: não, eu preciso ajudar a turma a chegar lá, eu preciso ajudar a levantar esses recursos. E eu achei que a minha vida inteira eu pensei que eu seria ali uma promotora de missões, né? Mas nunca me imaginei lá dentro do campo missionário, né? Vivendo as experiências reais de um campo missionário. Entretanto, eu fui me envolvendo com muitos projetos missionários pelo país e fora dele também. E um dos últimos projetos que eu participei foi em Jequié, no sul da Bahia, e fiquei sabendo que o pastor que estava lá tinha um chamado para um outro país, e eu só vinha na minha cabeça: como é que vai ficar essa turma sem esse pastor? Minha mente limitada, minha visão limitada para aquele tempo, naquela situação, mas me fez ter uma necessidade de estar lá e continuar aquele trabalho. Meu coração se encheu de amor por aquele povo, por aquele lugar. Eu estava recém-casada, isso foi em 2003, se não me engano, 2012 para 2003, recém-casada, e comentei com o marido, e o marido ficou quieto, falou nada. Ele também tinha ido no projeto, mas logo em seguida ele foi convidado para participar de uma viagem missionária, né, ao longo de todo o Nordeste, visitando todas as cidades do Nordeste. E quando ele voltou com essa fome, né, com esse anseio, com essa necessidade de estar lá, e virou para mim e falou assim: bora largar tudo? E eu nem pensei duas vezes, porque eu vinha orando por isso, mas não sabia como realizar. Enfim, essa fome, esse desejo nos inundava, e nós procuramos a nossa liderança então, e entendendo a necessidade de estarmos ali em Jequié, Deus nos levou para lá no final de 2003, no final de 2002, novembro de 2002. E foi maravilhoso tudo que eu vivi ali em tão pouco tempo, porque eu vim de uma família onde, graças a Deus, eu não tinha tido necessidade de orar para pedir comida para Deus. Nunca tinha tido a necessidade de orar para ser curada de alguma coisa. Aos 24, 25 anos, eu não tinha tido uma experiência com Deus tão forte, a ponto de colocar minha vida em completa dependência com Ele. Eu achava, mas foi em Jequié que Deus tratou conosco nessas áreas que a gente ainda não tinha vivido, e como é importante que o missionário, que o obreiro aprenda a depender de Deus plenamente. Mas a gente só aprende a depender de Deus plenamente quando a gente passa por uma situação onde a gente consegue entender que só Ele pode intervir, que só Ele pode fazer alguma coisa. Então nós levantamos parcerias junto à nossa denominação, o que não é simples, não é fácil. Tivemos que viajar, ir de igreja em igreja, pedir esse suporte, esse apoio para que entrassem, né, na visão do trabalho de missionário conosco. Não foi fácil, mas nós conseguimos algumas parcerias ali, um valor bem ajustado de recurso financeiro para estar lá, mas nós fomos assim mesmo.
E nesse meio tempo que nós estamos lá, algumas parcerias não puderam dar continuidade. E aí a coisa apertou, né? E sendo prática e resumindo bem, nós começamos a ter o dinheiro basicamente para pagar as despesas muito basiquinhas, que era aluguel, luz e água, e nós não tínhamos dinheiro para fazer compras. E quando eu digo para fazer compra, compra de nada. A única coisa que a gente conseguia comprar era um café, um açúcar e o angu, o fubá, né? Que a gente fazia angu. Então ficamos ali alguns meses, ali quase 3 meses e meio, vivendo de angu doce, angu salgado, angu doce, angu salgado. Graças a Deus continuo amando angu, mas nós entendemos que não éramos para pedir para ninguém ou ficar comentando sobre isso com ninguém. Naquele momento nós entendemos de Deus que nós íamos depender totalmente dele e nós íamos levar a nossa aflição, a nossa preocupação ao trono do Senhor. Não íamos falar a outras pessoas e nós sabíamos que o Senhor ia nos responder. Porque nós entendemos até hoje que o Senhor é a fonte, as parcerias eram as nossas torneiras, mas Ele era a fonte. Então nós não falamos com ninguém de lá também, mas a coisa apertou e o Senhor nos permitiu viver assim experiências fantásticas. Uma delas foi de um casal que já tinha 3 filhos e ela estava grávida do quarto, mas eles estavam desempregados e eles estavam vivendo de conseguir roupas usadas e eles iam de cidadezinhas vender essas roupas e ganhavam o dinheirinho deles com isso. Um belo dia, depois do culto, eles se oferecem para ir até a nossa casa. Pastor, a gente queria ir até a casa de vocês, conversar com vocês e tal, e eles estavam cheios de bolsa. E na minha pouca fé, a primeira coisa que me veio na mente é, eles vão querer vender roupa pra gente, mas a gente não tá tendo dinheiro nem pra comprar as coisas pra comer, como é que a gente vai comprar roupa, né? E meu coração ficou entristecido, porque na minha cabeça eu precisava ajudá-los. E quando eles chegaram lá, quando nós chegamos em casa, eles falaram, olha, pastor, Deus falou no nosso coração que éramos para estar abençoando vocês com uma feira. E feira para os baianos é a compra do mês. E meus irmãos, naquelas sacolas, em cada uma daquelas sacolas tinha tudo que nós precisávamos realmente para aquele mês. E não era só comida, era material de limpeza, era material de higiene pessoal, tudo que você possa imaginar, eles levaram para nós ali. E meu coração, né? Minha mente deu aquela sacudida. Como assim? Uma família com 3 filhos, com tantas necessidades, né? Desempregados, com outro neném para chegar. Como assim estarem, né? De uma certa forma nos sustentando naquela situação ali? E o Senhor nos fazia lembrar, né? As experiências ali com o profeta, a experiência das viúvas, de como Deus usa quem Ele quer para nos mostrar que Ele continua sendo Deus. E aquilo sacudiu muito o nosso coração ali. Mas as coisas continuaram, né? A gente continuou sem conseguir todo o recurso necessário. Eu me lembro que Deus não nos deixou comprar nada mesmo com o nosso dinheiro ali naquele lugar, a não ser pagar esses compromissos. E outra situação que a gente teve ali, nessa mesma área, foram de dois jovens que se colocaram à disposição para serem usados por Deus. Eu amo jovens até hoje, adolescentes até hoje, não é todo mundo que tem uma certa habilidade para trabalhar com adolescente, mas eu sempre amei. E minha casa vivia cheia deles, né? Os jovens da igreja viviam sempre cheios lá. E no caminho que as coisas foram acontecendo, logo assim que eu cheguei em Jequié, meu corpo começou a dar sinais de que alguma coisa estava errada. Havia noites que eu passava queimando, literalmente queimando. Eu não estava com febre, mas o corpo ardia, literalmente ardia, aquecia, sentia arder por dentro. E logo em seguida veio uma hemorragia. Eu fiquei ali mais de 6 meses sangrando, sem ter recursos financeiros, sem ter como me tratar. Jequié é uma cidade de um povo maravilhoso, mas Jequié é uma cidadezinha pequena e não tinha também suporte para nada.
E o Senhor moveu pessoas ali, enfim, conseguiram levantar um sustento para que a gente conseguisse pagar um plano de saúde. E eu descobri então, eu fui ao médico e descobri então que a coisa era mais séria do que eu imaginava. Naquele dia o médico fez um pré-diagnóstico de o que seria hoje um câncer de endométrio e me pediu a biópsia, né? Fizemos o exame invasivo naquele dia e voltei para casa assim, parecia que o chão havia se aberto, eu não conseguia conversar com o marido, eu só pensava assim, na quimioterapia, eu só pensava que eu podia morrer e inclusive a esposa do pastor daquele campo teve câncer terminal, né? E passou por um câncer terminal e na minha cabeça só vinha esse tipo de coisa. E quando a gente está voltando para casa, eu encontro dois jovens, um de 14, 16 anos, na porta de casa. A gente morava num sobrado e eles estavam ali com bolsas também, e eu pensei, os meninos estão querendo ir para conversar e hoje eu não tô legal, não tô bem para conversar, para rir, eu só queria entrar no meu quarto, afundar na cama e ficar quieta lá, né, pensar em tudo que estava acontecendo. Mas os doces de menino eu os amo até hoje, né, como eu os amo, e falando, vamos subir, tá, vamos subir, né, mas o coração doido para dizer, gente, não entra ninguém, mas eles subiram com aquelas bolsas todas que eu achei que depois eles fossem para casa, né, iam levar as suas bolsas, mas eles chegaram com uma compra maravilhosa para mim e para o pastor. Eles viraram e falaram, olha, Deus mandou a gente fazer essa compra para vocês. Gente, eram dois adolescentes. Eu não sei nem como é que eles levantaram aquele recurso, eu só sei que eles levantaram e eles compraram para nós coisas que nós com certeza não compraríamos diante da situação que a gente estava vivendo, né? Eles pensaram na lasanha, eles pensaram no presunto, né? Eles pensaram no iogurte, coisas que dificilmente nós compraríamos, que para nós seria supérfluo, né? E eles falaram, olha, Deus mandou a gente trazer. E eles trouxeram até um lanche, nunca vou esquecer disso, era um quibe deste tamanho, eles dizendo um lanchinho, era um quibe daquele tamanho, a gente estava realmente sem comer nada. E eu fragilizada, sangrando, né, há muito tempo, corpo bem enfraquecido, inchada, enfim, todos os sintomas, né, dos hormônios desenrolados. E quando aqueles meninos falaram isso, eu só fazia chorar mais uma vez. De ver como Deus usa e usa os improváveis para nós. E Deus estava dizendo ali para mim, olha, eu estou cuidando de tudo, mas o coração da gente fica apertado, né? Com um diagnóstico tão ruim, um pré-diagnóstico tão ruim, e chorei extensivamente com eles ali. E quando eles foram embora, eu só perguntava assim, Senhor, para que tudo isso, né? O marido é recém-casado, marido novinho, tinha acabado de chegar no campo missionário, então por que me permitiu ir para lá, né? Essas coisas ficaram rondando a minha cabeça, mas tínhamos que fazer o tratamento mais próximo seria em Salvador. Salvador fica 6 horas de Jequié, não tínhamos como fazer o tratamento lá e a melhor opção era fazer esse tratamento com o meu antigo médico em Teresópolis. Então, nesse meio tempo todo aí, decidimos voltar para poder fazer o tratamento. E no dia que eu ia estar com o médico, me ajoelhei no quarto, chorei muito na presença do Senhor e eu falei, Senhor, se tu quiser me levar, tu sabes todas as coisas. Eu não entendi ainda por que então que tu me permitiste ir para o campo missionário, não sei se eu estou sendo testada, mas enfim, estou aqui. Agora, Senhor, se tu quiser me curar, uma palavra só e a coisa acontece. E se eu tiver que passar por isso, me ajuda, porque tu sabes que eu não tenho resistência emocional nenhuma para passar por isso. E eu só chorava. E eu chorei, mas depois daquela oração, depois que eu me levantei, depois que os meus joelhos se ergueram dali, eu levantei com uma paz tão grande, meus irmãos, que não dá para explicar. É aquela paz mesmo que excede todo entendimento. E na semana seguinte nós fomos no médico, fizemos novamente o mesmo exame e eu estava completamente curada, né? Ali ficaram só os hormônios para irem se ajustando, mas
o que o útero, o que apresentou no útero naquele exame, já não apresentou novamente no mesmo exame. E o médico disse, olha, realmente, se é da mesma pessoa, então você está curada. Se os 2 exames são da mesma pessoa, então você realmente está curada. E eu louvo a Deus por isso. E Deus permitiu que essa situação nos redirecionasse para Palmas, né? Por quê? Porque o Senhor deixou claro para nós que era tempo de sair de Jequié, mas eu não queria sair porque eu estava completamente apaixonada por aquele povo e eu só havia ficado 1 ano lá e eu queria mais, eu não queria ter saído tão cedo. Mas conversamos com os nossos líderes e eles nos mostraram a importância de sair e mostraram para nós os campos que estavam precisando de obreiros. E olhamos todos aqueles nomes, todos aqueles estados que eu nunca estive, que nem fazia ideia de como era. Um deles era o estado do Tocantins e a cidade de Palmas, trabalho lá. E o marido sabia que eu não queria sair, né? E ele falou assim, olha, Deus colocou uma cidade no meu coração, mas eu quero que ele fale com você para poder testificar o meu coração que é essa mesma cidade. Ficamos um tempo em oração ali, jejum, né? Acho que quase 15 dias em oração e jejum, e ele falou, Deus falou alguma coisa com você, alguma cidade está rondando o seu coração. E eu disse para ele, olha, Palmas, não faço ideia de como é, onde é. E ele falou assim, então é lá, porque o Senhor está testificando no meu coração, foi esse o nome da cidade que o Senhor falou para mim. Só, meus irmãos, que eu não queria sair, mas eu sabia que era para ir, eu tinha convicção de que era para ir. E aí nossos líderes falaram, vamos lá conhecer a cidade, porque Palmas é uma cidade planejada, então ela não se parece em nada com a maioria das cidades, né? O ritmo é diferente, e realmente era muito diferente, naquela época era mais diferente ainda, e fomos lá passar 7 dias para conhecer a cidade. E no último dia, quando a gente já estava para vir embora, no dia seguinte, na noite anterior, nós fomos até o centro. E quando voltávamos de ônibus para a pousadinha em que nós estávamos, o ônibus foi assaltado. 2 meninos, 14, 15, no máximo 16 anos. E encurtando o assunto, eles atiraram no cobrador que morreu nos braços do meu marido. E eu nunca tinha vivido uma cena como essa no Rio, né? Para cima e para baixo no Rio, andando tarde da noite, muitas vezes viajando sozinha, e eu nunca passei por nada parecido. Então, quando eu vi que aquilo aconteceu, eu me senti afrontada pelo inferno. Eu entendi, foi a leitura que eu fiz na hora, que eles estavam querendo me amedrontar para que eu não ficasse em Palmas, para que eu desistisse de estar lá. E eu falei, pois é agora que nós vamos ficar. Falei, amor, é aqui mesmo, é agora. E é voltar mesmo, não só para arrumar as coisas e trazer a mudança, mas era uma gana de querer trabalhar naquele lugar, uma gana de querer alcançar aquelas pessoas. E talvez vocês achem assim, assaltos acontecem, né, em ônibus, dia sim, dia não, talvez no estado do Rio, mas na cidade de Palmas especificamente foi algo tão absurdo que até hoje as pessoas comentam sobre isso. Alguns amigos, né, policiais civis, se lembram naquela época do que aconteceu, porque não era algo que acontecia lá. Palmas era uma cidade muito pacata, e então, assim, foi algo que marcou. Então era realmente algo que de alguma forma Satanás queria nos intimidar, e eu tive a convicção que era para ficar agora. Se antes eu já sabia que era para vir, mas meu coração estava resistente, agora quem quer vir sou eu quero mesmo isso. E voltamos depois, né, para Palmas, fomos lá preparar as coisas para trazer, e começamos ali um trabalho sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, começamos do zero, porque o pessoal que tinha lá antes, né, alguns já tinham dispersado ou estavam morando mais distante, então não podiam estar juntos ali, né, para dar suporte àquele trabalho. Então, durante muito tempo, muitos domingos, foram só eu e o pastor, nós preparávamos a igreja, que era um cantinho bem pequenininho, uma salinha bem pequenininha e quente, onde nós preparávamos ali a igreja como se a igreja estivesse lotada.
Na época ainda era reto projetor, colocávamos lá, cantávamos, pregávamos e orávamos como se aquele lugar tivesse lotado. Mas durante muito tempo fomos só nós dois. E antes de ir para Palmas, nesse período de ir para Palmas, uma das coisas que aconteceram muito interessante é porque, como eu disse, na nossa denominação, nós íamos atrás das parcerias, mas nesse meio tempo Deus levanta a comunidade do Links, onde o pastor Álvaro e a pastora Damares estavam procurando um casal de missionários que estivessem começando um lugar novo, algo mais ou menos assim, porque eles queriam participar disso, né, ser parceiro disso. E eu me lembro como se fosse ontem, como aquilo nos deixou perplexos, porque normalmente ninguém nos procurava para algo como isso, né? E quando eles falaram, quando nós nos vimos a primeira vez, foi um amor assim à primeira vista, literalmente. E eles a igreja não nos ofereceu só uma parceria financeira. A igreja ofereceu colo, sabe? A igreja ofereceu braço, a igreja ofereceu coração. E quando nós chegamos em Palmas, logo em seguida eles foram conosco. Nós começamos um trabalho numa das regiões mais populosas de Palmas, enquanto nós só tínhamos 8 membros. Começamos o trabalho lá e eles foram estar conosco. A igreja, você esteve conosco lá presente, não só financeiramente, não só com as orações, né, não só com as mensagens de apoio, mas esteve presente lá, passaram dias conosco lá, e assim foram se sucedendo em muitos anos, em muitas portas, né, de trabalho que foram sendo abertas. E como eu louvo ao Senhor por isso, vi o Senhor dizendo: olha, eu estou cuidando de vocês. Vocês estão vendo? Olha, eu estou colocando gente para dar suporte ao que eu tenho para realizar aqui através desse estado. E como é importante para nós, como nós aprendemos com isso, de que quando se trata de reino, quando se trata de investir na obra do Senhor, não é só depositar um dinheiro, é dizer: nós estamos aqui, nós estamos com vocês, nós estamos orando por vocês, de que outra forma nós podemos ajudar vocês. Nós aprendemos isso com a comunidade do Amor do Lins, aprendemos isso na prática, e é isso que nós temos procurado levar aos nossos obreiros, aos nossos pastores, aos nossos líderes, aos nossos irmãos que se colocaram à disposição para estar abrindo trabalhos, estabelecendo trabalhos. Como isso nos abençoou. E vivemos assim as mais diversas experiências em Palmas. Vivemos ali tempos da experiência do lugar ser tão diferente. Eu, por exemplo, vim de Teresópolis, né, cidadezinha fresquinha, geladinha e tal, mas quando a gente chega em Palmas, eu cheguei a pegar em 2005, se não me engano, em setembro de 2005, 51 graus, né? A sola do sapato, das minhas sapatilhas, literalmente elas iam cedendo, né? E quantas vezes pés cheios de bolha, porque a gente não estava acostumado com isso, né? Um calor tremendo, um desgaste, uma secura, né? Tempo de seca em Palmas era às vezes 6 meses sem uma gota de chuva, e era tão ressecado que as roupas ficavam duras, o pão ficava duro. A gente teve que reaprender a viver nesse lugar, porque era tudo diferente do que a gente estava acostumado a viver. Nós não tínhamos carro, condução era algo difícil, a cidade espaçosa. A cidade não tem, até hoje, Palmas não tem uma cultura em si, porque é uma mistura de gente lá, né? Hoje a gente pode dizer que tem gente de Palmas, mas naquela época a maioria não era de Palmas, né? A maioria não tinha nascido em Palmas. Palmas hoje que está criando raízes, tá? A cidade com 31 anos, hoje que está criando raízes. Mas o Senhor, assim, nos deu um amor por aquele lugar, né, que nos fez avançar. E ali a gente abriu a primeira igreja no Aureni, depois começamos um trabalho em Taquarussu, que infelizmente é um distrito, infelizmente nós não pudemos continuar lá, mas foi aberto um trabalho num outro bairro muito populoso e com necessidades específicas, que é o trabalho em Taquari, onde está o pastor Felipe, né? Abrimos ali também o trabalho em Araguacema e Casiara com o pastor Rui e pastora Luísa, nos assentamentos ali, que também foi uma experiência fortíssima, porque eles também começaram do nada, literalmente de casa de sapê, e a gente com o nosso nada tentava levar o nosso
tudo do nada para eles, né? Porque a gente também não tinha condições, mas havia um amor grande, uma vontade enorme de estabelecer, de levar realmente a palavra do Senhor a esses lugares. O Senhor nos deu a oportunidade de abrir um trabalho também em Miracema, na cidade de Miracema, que fica 1h e pouca daqui. E nesse meio tempo, nessas coisas todas acontecendo, né, Deus nos deu a oportunidade de estar construindo um templo que não é muito grande, mas que já fez tanta diferença pra gente, que começamos numa salinha pequena, né, depois levamos para dentro da nossa casa, levamos para a sala da nossa casa, levamos para a varanda. Quando estava ganhando calçada, a gente conseguiu ali então um salãozinho, e depois o Senhor nos deu o privilégio de começar a construir com R$26, mas começar a construir um templo onde hoje nós nos reunimos. E nesse meio tempo nós lidamos com muitas coisas que o seminário não nos preparou para isso, né? Que o Senhor nos prepara na prática mesmo, sabe? Dentro, no meio do furacão ali. Então nós lidamos com muita gente, muitos casos, infelizmente, muitos casos de tentativa de suicídio, mas graças a Deus o Senhor livrou essas pessoas na oportunidade de a gente poder chegar antes, o Senhor nos usar de alguma forma. Lidamos com muita macumbaria, né? Até bem pouco tempo nós ainda estávamos lidando com trabalhos que estavam se colocando na porta da igreja. Muitas afrontas malignas dentro da minha casa, né, com vizinhos ali, mas Deus nos deu a oportunidade de ver também a filha de uma chefe, uma líder, vamos dizer assim, de casa de espíritos, né, ser curada pela mão, pela oração do pastor Cleiver. Ver essa menina, a gente poder acompanhar a família dela e tudo, e ela diz assim: mãe, eu não quero mais servir essas entidades, né? Eu quero servir esse Deus, o Deus da igreja deles. E tivemos ali situações de lidar com crianças que foram abusadas. São situações que normalmente a gente não sabe como. A gente não tem uma aula específica sobre isso, a gente precisou aprender isso no campo. E aí você vê como a importância de você estar ligada intensamente com o Senhor, para Ele nos dar esse direcionamento, para nos dar exatamente o que fazer e como fazer, sem uma orientação, vamos dizer, jurídica ou ética sobre isso, né? Mas diante de tanta dificuldade de lidar com aquilo que a gente não conhecia, foi prazeroso ver como Deus, na sua infinita graça, deseja, não precisa, mas deseja usar gente tão pequena para que a obra dele se realize. E eu agradeço ao Senhor por me colocar disponível para isso. A gente teve assim muitos desafios. Alguns irmãos sabem que perdi meu marido há 4 anos atrás, e é um momento que a cabeça da gente sacode muito. Eu sou muito grata a Deus pela vida da pastora Damares, que me deu um suporte emocional, espiritual fora de série, me dá até hoje. Mas naquele momento eu precisava tomar algumas decisões, né? Se eu continuava no campo, se eu não continuava no campo, né? E Deus tinha colocado no nosso coração um anseio de alcançar as 139 cidades. O chamado não foi só para o pastor Cleiton, não era só para o meu marido, o chamado era meu. Então, diante de tantas coisas que eu tinha dúvidas, se tinha algo que eu tinha convicção, é que eu tinha um chamado para esse estado, um chamado para o Tocantins, e que se eu tivesse que começar tudo do zero, eu começaria novamente. Essa era a única convicção. E é por isso que eu estou lá até hoje, né? É por isso que eu estou no estado do Tocantins até hoje. Há uma certeza, uma convicção no meu coração de que eu estou no lugar certo, para o tempo certo, e que ainda virão muitos desafios. Tivemos muitas afrontas nesse tempo também com a igreja, com a vizinhança ali, né? Em algumas situações eu fui obrigada a fazer BO, Satanás tentando fazer com que a igreja tivesse um deslize, né, para ser cobrada juridicamente, mas Deus nos deu uma resistência e uma tranquilidade no espírito de não entrar no jogo do inferno. E o Senhor tem guardado o nosso coração com relação a isso. No início, na verdade, na virada de 2019 para 2020, o Senhor nos deu uma palavra, disse para mim: olha,
Minha filha, espalha aí a tenda, alarga bem, firma bem essas estacas, porque eu vou fazer vocês crescerem durante esse ano. E me deu a visão de um projeto chamado Projeto Avance, onde nós vamos fazendo um trabalho de cidade em cidade, é um trabalho específico de cidade em cidade. E aí em janeiro nós começamos o trabalho na região de São João, e foi maravilhoso, a igreja completamente envolvida, mas aí logo chegou a pandemia. A gente tinha começado no finalzinho de janeiro, chegou a pandemia, e aí teve que parar tudo. Eu falei, eita Deus, como assim? Como parar tudo? Como é que funciona isso, gente? E eu ouvi, eu tenho convicção do que eu ouvi, da tua palavra, e o Senhor não respondeu. Mas nós continuamos orando. Mesmo com as portas fechadas, nós continuamos orando, clamando ao Senhor, buscando por visão. E quando a gente menos esperou, a gente começou a ver a mão de Deus agindo nesse sentido. Outros projetos foram se abrindo, projetos de apadrinhamento, sem nenhum tostão, porque a gente continua sem nenhum tostão. Mas com a mobilização e o coração de gente desejosa de fazer acontecer, de uma igreja que tem um coração missionário, né, onde cada irmão, onde as crianças já crescem com essa visão. E hoje nós tivemos a oportunidade, o Senhor tirou do nosso meio algumas pessoas, está levando para outras cidades. Uma delas é Formoso do Araguaia, meu irmão Diácono Gil, recebeu uma proposta no meio da pandemia para poder ir trabalhar lá, e a primeira coisa que ele falou para mim é: Gilson, eu estou vendo a possibilidade, a oportunidade da gente estar abrindo trabalho lá. Então começou com células lá. Ali também em Quitempó, Quitempó é uma aldeia que fica no município de Tocantinha. Formoso do Araguaia fica 3 horas de Palmas, e Tocantinha fica 1h15 mais ou menos. Eram os irmãos que já congregavam conosco, mas que o Senhor fez uma reviravolta, os levou para lá, e eles estão nessa aldeia Quitempó, eles são índios, e estão começando um trabalho lá também. Agora, nesse tempo, a reserva está fechada, né, por causa do Covid, mas eles já começaram a se reunir lá com as nossas orientações. Temos um trabalho sendo realizado em São João, que é uma região de chácaras, e nós estamos aí na luta agora para construir lá, mobilizando tudo que a gente pode com a realidade que a gente tem para poder construir lá. Temos um trabalho também, um ponto de pregação ali em Taquaralto, e nós temos visto assim as oportunidades da gente estar avançando. Nosso maior desejo é sim alcançar as 139 cidades de Tocantins. Hoje já estamos ali em 5, 6 municípios, se não me engano, caminhando aí para 7, 8. Mas nós não queremos só para nós aqui, nós queremos do Tocantins aos confins levar a palavra. Então nós temos focado em preparar obreiros, em capacitar pessoas para que possam estar capacitando outras pessoas e indo para esses lugares direcionados pelo poder do Espírito Santo, com a fome, com o desejo ardente de levar vidas a conhecerem a Jesus. Nós queremos que essa é a missão da igreja, e com o coração missionário, o coração da igreja que é missionário, nós queremos poder fazer isso aos 4 cantos com a realidade que a gente tem. Como vamos fazer? Não sei, a gente só está se colocando à disposição. O Senhor dia após dia vai dizendo como Ele quer que faça, e é nisso que a gente está confiando, o como Ele quer que faça. Ele vai mostrando para a gente o caminho. Deus, na verdade, Ele só precisa de trabalhadores, de gente que queira fazer a obra. E à medida que as pessoas estão se colocando à disposição, à medida que cada vez mais as nossas igrejas, os nossos pastores, os nossos líderes de célula, de trabalho têm se colocado à disposição, Deus tem dado um veio para nós, né? E tem mostrado para nós que não é uma igreja grande, não precisa ser uma igreja grande, não precisa ter muito dinheiro, precisa querer fazer. E o recurso, Ele provê, Ele usa pessoas, Ele usa parcerias, Ele usa, como tem usado vocês, mas Ele só está procurando gente com o coração disposto a ser usado. E essa é a nossa fome, nosso anseio. Poder mobilizar desde o bebezinho a entender que nós não fomos chamados para viver para nós mesmos, nós fomos chamados para viver para o Senhor. Então, a nossa escola, a nossa casa, o nosso trabalho é sim o nosso campo missionário, mas o Senhor quer nos levar daqui para lá.
O Senhor quer nos tirar da nossa zona de conforto e quer mostrar para nós, ensinar para nós que as lutas que nós temos no dia a dia nada mais significa o fato de que Ele está nos treinando, nos capacitando para coisas maiores que Ele quer realizar através de nós. E eu louvo a Deus mais uma vez, porque somos tão pequenos, somos tão frágeis, tão pecadores, tão debilitados, humanamente falando, mas Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Então, quando alguém me pergunta, me diz assim, eu queria poder fazer missões, eu não faço porque eu não tenho tempo. Amada, o tempo é algo que a gente reserva para aquilo que a gente prioriza. Então, se você ama missões, se você ama a obra missionária, se você quer poder não só exercer, não só contribuir financeiramente, mas você quer exercer isso, existem missões urbanas, missões nacionais, missões transculturais, existem várias maneiras, orando, enfim, contribuindo, se colocando à disposição para ir, participando de projetos missionários. Você só se coloca à disposição, diga, Senhor, eu quero. Priorize o Senhor e você vai ver o Senhor te direcionando em todas essas coisas. Como eu disse lá atrás, Deus usou pessoas improváveis para nos abençoar, para nos sustentar naquele momento, né? Eu nem cheguei a dizer, mas houve momentos que a gente entrava, Deus mandava a gente ir no mercado para comprar o tal do fubá, para fazer o angu, e às vezes alguém nos telefonava e dizia assim, tá no mercado? Uma coisa doida. Tô. Faz o seguinte, faz a sua compra aí, pastor, dá uma ligadinha depois que eu vou aí passar no caixa para pagar. Coisa louca, gente pobre que nem a gente batalhadora, correndo atrás que nem a gente, mas que se permitia ser usado por Deus daquela maneira, para aquele momento. Eu quero dizer para você que são muitas as formas que Deus pode te usar e quer usar. Apenas diga sim. Apenas procure o seu líder de célula, procure o seu pastor, sua pastora e diga, olha, eu não sei como, mas eu quero. Às vezes a gente fica esperando que as coisas aconteçam no nosso tempo e do nosso jeito. Não crie expectativa no seu jeito. Não crie expectativa só na minha história. Da minha história, o que você precisa absorver é de que quando a gente se coloca à disposição, Deus usa, e que quando o Senhor nos chama para uma obra, seja ela onde for, Ele vai conosco. Ele não nos deixa sós, Ele não nos deixa desamparado, Ele vai colocar a gente no nosso caminho, que vai nos dar suporte, seja emocional, seja espiritual, seja como for. Então, apenas diga sim e apenas creia que Ele vai cuidar de tudo para você enquanto você estiver debaixo de obediência e com desejo real de fazer a vontade dEle. Sou muito grata a Deus, porque um dia Ele inflamou meu coração. Sou muito grata a Deus por essa igreja, pela comunidade do Amor do Lins, que viu em nós a possibilidade de investir naquele povo, a possibilidade de investir naquela gente, a possibilidade de investir nesse estado, nessa cidade. Eu louvo a Deus porque não apenas investiram em nós, mas tem flamejado em tantos outros lugares, inflamado aí em tantos outros países, em tantas outras pessoas. Meu irmão, seus desafios de fé para a obra missionária têm valido a pena. Aquelas coisas que você tem aberto mão, os almoços que você tem feito, as cantinas que você tem feito para levantar recursos para a obra, para ir e para investir em alguém para ir, tem valido a pena. Muitas e muitas pessoas estão se convertendo porque você orou, porque você se colocou à disposição, porque você foi, porque você tem investido. Continue, vale a pena. E a gente passa por muitas coisas, muitos medos, muitas aflições no campo missionário, passa, mas também tem tanto testemunho para contar do agir de Deus, do mover de Deus, que eu faria tudo novamente, tudo de novo, se necessário for, mas que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça cada dia aumentar o desejo e a fome de se colocar à disposição dEle, vendo gente se converter, vendo casamentos serem restaurados, vendo pessoas inteiras sendo libertas aí e vendo vidas sendo salvas da situação de um suicídio. Apenas se coloque à disposição. Vale a pena, sempre vale a pena. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.